Olá, seja bem-vindo a um novo episódio do 20 Jovens, 20 Distritos. Eu sou a Beatriz Abreu Ferreira e hoje estou em Setúbal, a cidade que nasce do rio e do mar. Apesar de ser conhecida pelas praias magníficas e por iguarias como o choco frito ou o moscatel, continua a atrair pessoas por funcionar como dormitório da cidade de Lisboa. Esta zona tem um valor acrescentado bruto per capita extremamente baixo, mas a população do distrito de Setúbal continua a entupir diariamente a ponte e a encher barcos e comboios, como nos explica a Sara Batista. O meu nome é Sara Batista, eu tenho 21 anos, eu nasci em Setúbal, mesmo em Setúbal, mesmo no Hospital de Setúbal, só que vivi lá até aos meus 6 anos. Com 6 anos depois vim viver para Brejo de Azeitão. E sinto que eu cresci essencialmente em Setúbal, porque a minha família é toda de lá, ou seja, eu, apesar de ter vindo viver para aqui, era sempre muito lá e cá, eu sempre estudei em Setúbal. Ou seja, eu fiz lá a creche, a primária, a secundária, tudo lá. Só quando entrei para o ensino superior é que vim estudar para Lisboa. Portanto, maioritariamente toda a minha infância, adolescência, etc., foi tudo lá. Sim, porque também é muito perto, não é? Azeitão é perto de Setúbal, mais ou menos a quanto tempo fica? Sim. De carro é tipo 10 minutos, sem trânsito. Com trânsito, 15 minutos. Sim, portanto, basicamente afastaram-se um bocadinho da confusão, foram para uma zona mais calma. Exatamente. Na altura, porque eu vivia na zona do Monte Belo, não sei se tu conheces, pronto, era na zona onde eu vivia. E na altura aquilo não fazia assim muito sentido continuar lá a viver, depois, entretanto, depois eu também tenho uma irmã, e como ela também nasceu 3 anos depois de mim, nós tínhamos uma idade muito próxima e fez sentido vir viver para uma zona mais calminha, com mais natureza e etc. Eu estudo no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, mesmo ao pé da Faculdade de Direito. Tirei lá a licenciatura em Educação e Informação e agora estou a tirar o mestrado em Educação e Informação, mas com a especialização em Gestão e Organização da Educação e da Formação. Estou agora no segundo semestre do primeiro ano e estou a trabalhar numa empresa assim, numa startupzinha pequenina, a dar atividades extracurriculares a crianças dos 5 aos 14 anos. Nós fazemos basicamente atividades com eles na área das tecnologias, robótica, artes visuais e pronto, é isso que eu atualmente faço. Uhum. E trabalhas em Lisboa ou em Setúbal? Não, trabalho em Lisboa, porque como estou lá a estudar, dá sempre mais jeito. Os colégios são todos em Lisboa. Portanto, acho que já acabaste por responder a uma das perguntas que eu te ia fazer, que é com que regularidade vais a Lisboa? Já percebi que é todos os dias, pelo menos dias úteis. É todos os dias, ou seja, à exceção de sexta-feira. Porque sexta-feira é o dia livre que eu tenho. Só vou lá mesmo, ou quando tenho coisas combinadas com amigos ou assim, mas tirando isso, por norma, não vou lá às sextas e aos fins de semana. Uhum. E isso é curioso também, que quando queres socializar, quando queres, sei lá, ir a uma loja, ir a um cinema, ir sair com os teus amigos, vais mais vezes a Setúbal ou mais vezes a Lisboa? Ai, vou sempre a Lisboa, maioritariamente. Sim, porque imagina, eu tenho uma das minhas melhores amigas é de Setúbal. E ela atualmente tem carro. Ou seja, é muito mais fácil ela vir ter comigo do que eu ir a Setúbal, porque os transportes aqui são muito escassos. Para Setúbal, os transportes públicos são muito complicados. Ou seja, nós chegamos aqui à espera de tempos e temos por um autocarro. Então, compensa muito mais ou ela vir ter comigo, ou quando eu vou lá, vou sempre de boleia com os meus pais. E quando vou lá, é mais. A Setúbal é mais por questões, por exemplo, de saúde, que eu maioritariamente eu trato lá, ou questões de, por exemplo, coisas tontas, mas não vou lá fazer as minhas unhas ou assim. Mas em Lisboa é tudo mais a faculdade e pá, amigos e tudo. E sair, sem dúvida que se justifica ir mais a Lisboa, até porque é melhor, na minha opinião. E estavas a falar dos transportes. Sabemos dos problemas dos transportes entre a margem sul e Lisboa. Mas falavas também dos problemas dos transportes mesmo dentro do distrito de Setúbal. Eu sinto que em Setúbal, os transportes que fazem aqueles percursos mais pequeninos, por exemplo, da zona ali da Baixa para a zona da Camarinha, etc., eu acho que há regularidade nesses transportes. Só que transportes para mais longe, por exemplo, tens o Politécnico em Setúbal, e há muitos poucos transportes para lá. E eu acho que isso era uma coisa que se calhar deveria haver mais, porque então, se uma pessoa estuda lá, porque é que não há tanta frequência de transportes para lá? E daqui, ou seja, de Azeitão para Setúbal, ainda é pior, porque nós ficamos aqui, sei lá, tempos e tempos à espera. Por exemplo, o autocarro nunca é constante, ou seja, um autocarro que parte de Lisboa às 8h15, porque os transportes partem todos de Lisboa e depois fazem o caminho para cá.
seja, um autocarro que parte de lá às 8h15, nunca chega aqui a horas. Uma pessoa fica ali, tipo, tempos e tempos e tempos à espera. E não é regular, não vem a tempo. Ou seja, no centro até funcionam bem, mas falta ampliar um bocadinho a rede de transportes. Sim, sem dúvida. Eu acho que no centro funciona muito bem. Se uma pessoa quiser vir ali à zona da Baixa, quiser apanhar um autocarro dali para outro sítio, eu acho que há muita frequência. E quem conhece, as pessoas, ou seja, as pessoas que são de lá, conhecem e naturalmente orientam-se bem. No entanto, sinto que uma pessoa que seja de fora tem alguma dificuldade em perceber como é que aquilo funciona, mas acho que há muita frequência. Agora, de outros sítios para mais longe, é muito difícil, na minha opinião. Como é que tu vais para Lisboa diariamente? Ou seja, eu daqui até, ou seja, da minha casa até à paragem de autocarro é tipo 5 minutos. Apanho um autocarro que vai diretamente para a estação de Coina. Ele diretamente, ou seja, vai fazendo várias paragens, mas vai para o destino é aquele, pronto. Demora mais ou menos meia hora, dependendo do trânsito, às vezes demora quase uma hora. Pronto. E depois apanho o comboio para Romareiro e saio ali entre campos. Depois tenho que apanhar um metro para a cidade universitária. Pronto. Por dia, tipo, são assim, mas 2h30 em transportes, 3 às vezes. Mas, por exemplo, quem usa os barcos tem muitos problemas de falhas de serviço. Tu não sofres desse problema? Não, porque a Fertagos não costuma de fazer assim muitas greves. E quando faz greves, por norma são os autocarros e não os comboios. Eu acho que, portanto, eu já estudo em Lisboa há 5 anos. De todo o tempo que eu lá estudo e que faço este caminho constante, eu acho que nunca me lembro de ter apanhado uma greve dos comboios. Ou se apanhei, ou seja, ou se houve, não fui eu que a apanhei. Normalmente, o que acontece é mais os autocarros. Os autocarros vêm na volta, falham um bocadinho. Há vezes que há aquelas greves e os autocarros, por norma, nos avisam, mas faltam na mesma. As pessoas não têm, não é? Para ir para lá. Então, e se houvesse greve um dia? Se não houvesse comboios? Se não houvesse comboio, Qual era a a alternativa? alternativa tinha que ser ir a Setúbal para apanhar aqueles autocarros expressos que vão diretamente para a área do Oriente ou assim, e depois ir para Lisboa. Era a hipótese que eu tinha, porque eu não tinha outra. Quer dizer, ou aqui, eu tinha-me a lembrar-me, ou aqui que há os autocarros, que é o 755 e o 54, que vão para Sete Rios. Mas é assim, tinha que ficar aqui muito tempo à espera. Depois é assim, aqueles autocarros param, fazem várias paragens, ou seja, ainda ia demorar mais tempo. Portanto, se fosse os expressos, ia ser muito mais direto. Sim, aqui realmente o comboio vai facilitar um bocadinho. O percurso são cerca de 20 minutos, não é? Sim. Eu sempre disse isto desde que estudo lá. Eu acho que o meu maior problema em termos de transportes é mesmo o resto, porque o comboio, se eu só dependesse do comboio, estava tudo bem. Porque acho que as pessoas que têm carro e que apanham só o comboio para ir para Lisboa, eu acho que elas devem ter uma qualidade de vida muito boa. Porque assim, chegam ali, estacionam o carro, apanham o comboio e aquilo é logo direto. Depois é assim, os metros, há sempre, tens tipo 1, 2, 3 minutos de espera, nunca mais do que isso. Ou seja, apanhas o comboio 20 minutos, apanhas um metro e já estás no teu local de trabalho, ou de estudar, ou o que for, não é? As pessoas que têm carro normalmente queixam-se da falta de estacionamento, mas isso é outro problema que não tem a ver com os transportes em si, mas com o estacionamento ali à volta. Pois, exato, ali em Coimbra e tudo, há muitas pessoas a estacionar pela beira da estrada, porque não têm local para estacionar. E a questão do passe, a redução do preço do passe, certamente que foi uma grande ajuda. Sem dúvida, nós pagávamos muito dinheiro pelo passe. E mesmo assim, na altura que pagávamos aquele dinheiro todo, nem sequer era com todas as regalias, vá por assim dizer, que nós temos agora. Nós agora pagamos 30 € e permite-nos ir para todo lado. E na altura, o valor que nós pagávamos, eu lembro-me que eu pagava, pá, acho que era 120 € de passe. E na altura, esse passe só dava para ir aqui para Lisboa. Se eu quisesse ir para Setúbal, eu tinha que pagar um bilhete e esses bilhetes rondam tipo os 9 € de ida e volta. Agora os 30 € é sem dúvida muito bom, porque assim, nós podemos fazer, eu pelo menos faço, que é daqui, se eu quiser ir daqui para Setúbal, eu posso ir com o passe, ou daqui para Lisboa, eu posso ir, ou vice-versa, ou até mesmo dentro de Lisboa, se nós quisermos ir para Sintra, para Oeiras, para Cascais, o que for, o passe dá sempre. Portanto, eu acho que está muito melhor agora. E como é que é viver em Setúbal, na margem sul, aqui às portas de Lisboa, mas ao mesmo tempo fora de Lisboa? É uma vantagem ou é uma desvantagem? Porque para certas coisas implica estarem sempre a deslocar, deslocações longas.
É assim, eu acho que fui mudando a minha opinião com o passar do tempo, sabes? Eu, quando era mais miúda, eu achava que isto era uma desvantagem enorme. Mas, assim, enorme. Porque, na altura, eu era mais miúda, eu queria ir... por exemplo, eu, quando era mais miúda, eu ia sair muito a Setúbal. E, quando queria ir, tinha sempre que... Ou ir aos meus pais, ou ficar imenso tempo à espera de um transporte. E aquilo, na altura, para mim, fazia muita confusão. Porque eu perguntava-me, mas porquê é que eu tenho que viver tão longe e não conseguir fazer as minhas coisas, não é? E na altura não se justificava muito a questão de Lisboa, ou seja, eu não pensava muito nessa questão de, mas eu estou aqui tão pertinho de Lisboa, porque eu tinha amigas que falavam sobre isso, mas para mim na altura não fazia sentido. Entretanto, com este passar do tempo, quando depois comecei a estudar para Lisboa e tudo mais, viver aqui neste meio termo, eu comecei a dar mais valor. Porquê? Porque eu pensava, as pessoas que vivem em Setúbal têm que esperar 1 hora por um comboio para ir para Lisboa. Ou seja, eu viver aqui neste meio termo é muito bom. Porque assim, eu estou aqui, eu estou tipo a 15 minutos, se eu for de carro, estou tipo a 15 minutos da estação de Coina. Portanto, na Santinho eu ponho-me lá. Portanto, agora, se eu vindo agora neste momento, acho que é uma mais-valia. Estamos aqui no meio, é muito mais sossegado, estamos muito mais perto da natureza e tudo mais e temos a estação de Coina muito pertinho, que podemos depois rapidamente nos pôr em Lisboa. Mas por outro lado também, tem aquelas coisas todas que é, queres ir a algum lado, tens que te deslocar sempre de carro, poucas são as coisas que dá para tu ires a pé, e se quiseres estar com alguém, olha, é muito difícil. Se as pessoas forem de Lisboa ou de Setúbal, tens que dizer, olha, eu demoro não sei quanto tempo a chegar aí, porque tenho que vir com não sei quanto tempo de antecedência. E isso aí é um bocadinho chato. Sim, e até determinada hora, porque depois terminam os transportes. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu estudo em Lisboa, né? E como já tinha dito, e agora às terças e quintas o meu horário é até às 9 da noite. Ou seja, eu saio da faculdade quase a correr para conseguir ainda apanhar transportes a horas para voltar para casa, porque senão não dá. E quando fizeste essa transição para começar a ir para Lisboa, sentiste aquele estigma da margem sul? Eu não sentia esse estigma, mas eu sentia que ninguém sabia o que era. Eu sentia que quando eu entrei em Lisboa, na faculdade, eu dizia-lhes, eu sou de Setúbal, sou da margem sul. Então a gente vai olhar para mim com um ponto de interrogação, tipo, então, mas tu vives aonde afinal? E eu, então, eu vivo ali, em Setúbal. E poucas eram as pessoas que sabiam onde é que era Setúbal. Eu ficava, então, mas tu vives em Lisboa, é tão perto e tu não sabes onde é que é? Se calhar sabem onde é que é a Costa da Caparica, no máximo, e termina ali. Sim, e não sabem onde é que é Setúbal. Exato. Portanto, sinto que não senti esse estigma, mas senti que eles não sabiam onde é que isso era sequer. Então ficava assim às vezes um bocadinho triste. Então, e falamos um bocadinho da cidade de Setúbal e já agora da zona onde vives. Olha, Setúbal, eu sinto que atualmente é um sítio que eu gosto muito de ir, porque, ou seja, eu tenho sítios que eu gosto muito de ir para estar lá sozinha e para aproveitar e tudo mais. Por exemplo, eu gosto muito dali da zona da Beira-Mar, da Baixa, acho que aquela proximidade com o rio é muito boa mesmo. E depois é assim, também há determinados restaurantes que eu acho que são muito bons também, e eu pessoalmente gosto muito de ir a Setúbal, muito, muito. Sinto que viver lá não era uma questão agora, para mim não era uma questão, mas sinto que ir lá mais em lazer, se puder dizer assim. É muito bom e sinto-me muito bem, gosto muito da cidade. Acho que todas estas remodelações que têm sido feitas agora estão a valorizar e muito a cidade. Acho que, por exemplo, o novo terminal que eles estão a fazer, que faz a junção do comboio com um autocarro, é ótimo mesmo, porque assim vai, como é que eu ia dizer, melhorar muito a vida de muitas pessoas, porque tinham que ir a um sítio e apanhar um transporte para ir a outro, apanhar outro transporte. Portanto, acho que estas mudanças todas estão a valorizar muito a cidade e eu estou a gostar muito e gosto muito de lá ir. Aqui Azeitão. Azeitão depende dos sítios, sabes? Porque, por exemplo, eu vivo já aqui há algum tempo. Quando eu vim para cá viver, não havia um único supermercado perto e que nós tínhamos sempre que ir de carro às compras. Agora já tens aqui um continente, já tens aqui uma pizza, já vão criando aqui algumas coisas. Mas mesmo assim, tipo, ainda não é ainda não há muita coisa. E para nós, nos deslocarmos a algum sítio, ainda continua a ser preciso andarmos muito de carro. Mas eu acho que é uma zona muito boa para se viver. Acho que é uma zona muito calma. Pá, não tenho nenhuma história assim complicada aqui de onde eu vivo. Pá, as pessoas são todas 5 estrelas, tudo muito calmo, tudo muito pacato. E eu gosto de viver aqui. Eu pessoalmente gosto muito de viver aqui. Acho que é uma zona para quem gosta deste tipo, para quem não quer aquela confusão da cidade e tudo mais, acho que é uma zona ideal para se viver. Tu tens falado muito da questão do carro e da necessidade do carro. Tu não tens carta, não tens carro. Uhum. Uhum. Não.
E é uma coisa que gostavas de ter, sentes que precisas ou é uma escolha? Sim. Não, eu sinto que é mesmo, faz mesmo falta. Porque assim, aos fins de semana, o autocarro que eu apanho para a estação de comboios não há. Ou seja, se eu quisesse ir ao fim de semana, como é que eu vou? Tenho que estar sempre a pedir boleia aos meus pais. Nem sempre eles conseguem. Então eu sinto que se tivesse o carro e a carta, não é? Era uma ajuda crucial mesmo. Portanto, acho que sem dúvida que era um plus. E se não fosse necessário? Se houvesse mais transportes? Era uma coisa em que investias na carta e no carro por gosto? Ou havendo outras alternativas Ah, viáveis eu- e que não demorassem o triplo do tempo, claro? uhum. Se calhar não. Se calhar não, porque se calhar ia ser um custo a mais que não se ia justificar se houvesse mais oferta, percebes? Portanto, se calhar não. E quando que tiveres que escolher um sítio para teres a tua casa, para assentares, Setúbal, Azeitão ou Lisboa? Olha, eu vou dizer Lisboa. Lisboa. Eu vou dizer Lisboa, porque é assim, sinto que estes anos todos que eu tenho estado lá a estudar me fizeram querer ficar lá ainda mais. Porquê? Opa, não sei, eu acho que todo o ambiente, porque assim, eu gosto muito de viver aqui e eu gosto muito desta calma e tudo mais. Porque acho que depois de uma semana inteira é bom vir aqui, mas eu sinto que, como eu me habituei durante uma semana inteira àquela confusão, sinto que, por exemplo, eu quando estou de férias e fico aqui uma semana inteira, começo a dar em louca, porque não consigo. Exato. Então eu sinto que se estivesse a viver lá, o vir aqui ao fim de semana estava ótimo. Mas continuar a viver lá durante a semana inteira estava tudo bem para mim, porque eu sinto que preciso dessa confusão e sinto que, pá, já é um bocado a minha segunda casa, na realidade, porque eu, todos estes anos, eu fui e voltei, e foi mais o tempo que eu passei lá do que eu passei aqui, que acho que neste momento, se eu tivesse que escolher, escolheria viver lá. E porquê é que escolheste ir para Lisboa? Porquê que eu escolhi para Lisboa? Olha, Quando foste estudar? Uhum. Porque na altura eu sentia que precisava muito de uma mudança, muito, porque sinto que aquela altura do secundário foi assim muito pesada e senti que toda a gente ia pela opção mais confortável. Ou seja, todas as pessoas iam escolher o Politécnico de Setúbal porque era o mais confortável. Ok, eu saí daqui do secundário, o que é mais confortável para mim? Ah, é aqui, então eu vou para aqui. Eu na altura sentia que eu não queria tipo, seguir aquilo que todas as pessoas iam seguir, eu queria efetivamente uma coisa diferente, uma melhoria para mim e queria pensar em algo mais à frente. E na altura eu andei a pesquisar vários cursos e a minha intenção era ir para Direito. E Direito não havia aqui em Setúbal, então ainda mais justificou o ir para Lisboa. Só que, entretanto, aquela questão toda dos exames correu mal, eu acabei por não ter a média que era suposto ter, e então candidatei-me a Setúbal como segunda opção, mas como primeira opção meti uma faculdade em Lisboa, que era esta que eu entrei agora, na área da educação, mas só porque meti, porque estava a achar que aquilo nem sequer ia dar nada e meti. E estava mais à espera de entrar aqui em Setúbal e pensei assim, pronto, vou entrar aqui, olha, entrei. Aconteceu o contrário, eu entrei na segunda fase exatamente em Lisboa, então foi assim um bocado esse o contexto. Mas não te arrependes? Não, de todo, de todo. Eu acho que foi tipo, a escolha certa mesmo. Escolha certa no sentido de acabou por ser uma escolha que nem sequer foi uma escolha consciente, ou seja, eu pus um bocado naquela expectativa de se ia dar e acabei por realmente entrar. Portanto, não me arrependo nada. E a cidade acabou por te conquistar de certa maneira. Já disseste que gostavas de te mudar para lá. É complicado viver em Lisboa, principalmente assim, início de carreira. Sim, eu acho que se for, ou seja, é uma coisa que eu gostava muito, mas era uma coisa que tinha que ser muito ponderada, porque as casas em Lisboa estão muito caras e, e se calhar não poderia ser uma coisa que eu pudesse fazer logo assim que arranjasse um trabalho em Lisboa, porque assim, a minha intenção é agora, quando acabar o mestrado, procurar algo em Lisboa, na minha área. Mas acho que não podia ser uma coisa logo a seguir, porque as casas estão extremamente caras, as rendas, depois não é só pagar a renda, depois é pagar tudo o que uma casa Claro. envolve, não é? Portanto, acho que ia ser assim um processo complicado e ia ter que ser um processo ainda demorado em que tinha que juntar dinheiro e tudo mais. Acho que só se ganhasse assim 1 euro milhões é que isso conseguia acontecer. Isso é uma das vantagens de viver em Setúbal, os custos de habitação mais baixos. Sim, sem dúvida.
sem dúvida. Eu acho que sim. É assim, apesar de agora estar um bocadinho caro também, mas no geral está tudo caro, acho que mesmo assim Setúbal tem custos muito mais em conta para as pessoas do que Lisboa. Porque uma pessoa paga por, às vezes, um sótão 800 euros. Assim, não é fazível para ninguém. Quer dizer, para ninguém, pelo menos para mim não é neste momento. E que outras vantagens vês em viver aí? Aqui em Azeitão eu sinto que as vantagens passam muito pela questão de não há muito barulho aqui na rua, não há aqui muitas confusões, só de vez em quando é que há aqui miúdos a porem música e mais, mas nada de especial. Portanto, eu diria que a maior vantagem mesmo é a questão da calma, da proximidade com a natureza e as próprias pessoas. Sinto que tens uma relação muito mais próxima com as pessoas aqui, como isto é mais pequeno, sinto que há uma maior proximidade com as pessoas. Portanto, acho que essas são assim as maiores vantagens. Diria que em Setúbal depende muito do sítio onde tu vives. Depende muito. Por exemplo, os meus avós vivem num bairro, em Setúbal, e vivem mesmo à frente de uma escola. Ou seja, ali não há assim grandes vantagens de se viver à frente de uma escola, porque de manhã as pessoas entram na escola, o barulho por norma, é extremamente desagradável, não é? Uma pessoa está a dormir, acorda com aquele barulho. E à noite, aquilo onde eles vivem é muito perto de um jardim, então à noite vêm muitas pessoas para lá fazer barulho e muitas das vezes fazer asneiras para aquela rua em Setúbal. Por exemplo, tenho uma amiga minha que vive na zona do Viso, acho que é uma zona também muito boa para se viver, tens uma vista muito fixe para o rio, portanto acho que é uma zona assim muito boa, muito calminha também. E desvantagens? Na minha zona, diria que as maiores desvantagens são a questão da distância dos sítios, porque é assim, um, ok, podemos ir às compras a pé ali ao continente, mas se quiseres ir a outro supermercado, tens que ir de carro. Epá, se quiseres ir a um restaurante ou assim, tens que ir de carro. Um café, a mesma coisa. Pois é, os meus amigos e a minha família e tudo não são daqui, ou seja, eu para ir ter com eles naturalmente tenho que ir sempre de carro ou de transportes. Portanto, acho que a maior desvantagem é mesmo a distância. Sinto que desvantagens em geral, acho que não consigo ver assim outra para além desta. Pelo menos eu. Que transformação é que tu gostarias de ver na tua cidade? Mais transportes, mais serviços? Sem dúvida, ter mais transportes. Diria que era o melhor. Pá, diria que transportes e, e se calhar criarem mais espaços de lazer, porque acho que, por exemplo, há uma zona muito bonita lá em Setúbal, que é a zona da Beira-Mar. Eles têm um jardim lá que está tão abandonado e que ainda há lá crianças a irem para lá brincar. Mas porquê? Então eu acho que se calhar criar mais zonas de lazer e assim, se calhar também seria um bom investimento. Conheces os deputados que foram agora eleitos pelo distrito de Setúbal? Não, atualmente não. E não conheces porquê? Porque votaste para escolher o governo, não tanto para o representante do distrito? Sim, Porque. foi mais por aí. Eu conhecia a antiga presidente da Câmara de Setúbal, mas os atuais não conheço. Mas foi mais por aí, porque escolhi mais pelo governo e não tanto pelo representante. Mas compreendes o funcionamento dos círculos eleitorais? Muito mais ou menos. Não muito bem, assim, mais ou menos. E porquê? Não gostas de acompanhar? É difícil compreender? É assim, é um assunto que eu diria que atualmente não me chama assim muito a minha atenção. Não é questão de não gostar, é questão de como é que eu ia dizer? Não me identificar muito com esses temas para já. Mas tu estás num período importante da tua vida que estás a fazer a transição do ensino superior para começares a tua carreira e a pensar em viver sozinha. Sentes-te representada pelos políticos? Achas que eles compreendem as dificuldades que tu sentes? Diria que em Setúbal, não conhecendo a pessoa que está atual, vem de lá, não é? Diria que a pessoa anterior, sem dúvida, a presidente que nós tínhamos anteriormente ao que está agora, sem dúvida que ela compreendia. Ela investiu muito em melhorias da cidade. Portanto, a parte dos transportes, ou seja, o novo, como é que eu ia dizer?
a nova estação de transportes foi tudo ela que começou o projeto e todas as melhorias que foram acontecendo na cidade, que foram muitas, foi tudo para a autoria dela. Portanto, eu sem dúvida que acho que ela efetivamente ouvia as necessidades das pessoas. Diria que a pessoa que atualmente está em Lisboa também, penso eu, mas sem certeza. Bem, ainda agora começou o mandato. Sim, verdade. Ainda agora, Mas que pronto, já foi em setembro, mas ainda são só alguns meses. Mas a impressão que tens até agora é que está a fazer um bom trabalho. eu penso que sim, porque, por exemplo, uma das coisas que agora começou foi em Lisboa, foi em nível de transportes também, eles foram começar a criar outros pontos que interliguem as várias cores das linhas do metro. E isso já foi uma coisa que há muito tempo que as pessoas estão a pedir, porque as pessoas para cruzarem com determinadas linhas tinham que ir até X sítio, para depois voltar atrás, para depois não sei o quê. E isso foi uma das coisas que agora estão a ser feitas e estão efetivamente a andar. Mais acessibilidade, por exemplo, nas estações do metro, por exemplo, na estação de Entre Campos agora estão a criar elevadores e dizer, rampas para as pessoas com deficiência, por exemplo, e são coisas que as pessoas já tinham pedido há muito tempo e que agora está a começar a acontecer. Quais são, assim, as tuas maiores preocupações para o teu futuro? O meu futuro, eu diria que é encontrar, assim, estabilidade, tanto financeira como emocional, como a nível de carreira e etc. E acho que essas são, assim, as minhas maiores preocupações, mas diria também que conseguir construir, ou seja, um bom futuro para mim, acho que é a minha preocupação futura, ou seja, eu quero muito que as minhas escolhas que eu estou a fazer agora e quero muito que aquilo que eu estou a fazer agora se depois revele bom para o meu futuro e que me traga um futuro em que eu não tenha que estar constantemente preocupada. Nós estamos naturalmente sempre preocupados, não é? Com o amanhã e com o a seguir e com tudo e tudo e tudo. Mas que me traga menos preocupações. Ou seja, eu saber que aquilo que eu estou a fazer está a ser correto e está a ser bom para mim e que é aquilo que eu quero. Tu estás a começar agora a trabalhar, preocupa-te o trabalho precário? Sim, porque eu diria que os trabalhos que eu estou a desenvolver agora também não é assim lá muito bem remunerado. Eu estou a fazer este part-time porque me dá jeito conciliar com as despesas da faculdade. Mas diria que este trabalho não é de todo um trabalho bem pago, porque nós trabalhamos 1 hora e nós fazemos muito mais do que aquilo ou seja, do que aquilo que estamos a ser pagos. Porque assim, supostamente nós naquela hora estamos a trabalhar e somos pagos pelaquela hora. Mas o trabalho que aquela hora de trabalho nos pede é muito mais, porque nós temos que preparar em casa as aulas, ou seja, tudo o que isso exige não compensa o valor que eu estou a pagar, que me estão a pagar. Portanto, eu preocupa-me muito eu encontrar algo na minha área e depois revelar-se um trabalho precário, ou não encontrar um trabalho e na minha área e continuar nesta situação, porque acho que não é uma situação boa. Que trabalho é que tu gostarias de encontrar? O que é que tu queres fazer? A minha área dá para ir para muita coisa, porque eu tenho educação e informação, não dá para ser professor, mas eu acabei por encontrar uma coisa para ser professor, nada tem a ver, então, pronto, eu compreendo a comoção. Mas a minha área dá para ser, ou seja, formador de formadores, e depois dá para trabalhar na parte de educação, tudo o que está por trás da educação, seja em câmaras, em organizações não governamentais relacionadas com a educação, dá para trabalhar em ministérios e tudo mais, mas nunca como professor, tudo no back-office. Olha, eu ainda não decidi assim ao certo o que é que eu gostava, mas eu gostava muito de trabalhar na parte da formação, na parte da consultoria e formação, porque nós, apesar da minha especialidade ser organização e gestão da formação, gostava muito de trabalhar na parte das tecnologias e da formação, ou seja, ser instructional designer, por exemplo, e criar cursos relacionados com as tecnologias, mas para crianças, porque também há essa vertente, então acho que essa era uma área em que eu me inseria. Agora, concretamente o que é que eu gostava de ser, ainda não decidi ao certo, mas muito nesta vertente da formação na área das tecnologias, consultoria, por aí. Que medidas é que tu recomendarias ao governo ou às câmaras para te ajudarem a resolver esses problemas que tu enfrentas no dia a dia e as preocupações que tu tens para o teu futuro? Os problemas que eu enfrento no dia a dia passam mesmo pela quantidade de tempo que eu passo em transportes. Portanto, as medidas que eu se calhar diria
era para colocarem mais autocarros e autocarros que fizessem diferentes percursos, mesmo que tivessem o mesmo destino. Eu acho que aquilo que aumenta ainda mais o tempo que as pessoas passam nos transportes é mesmo o só a ver aquele e aquele fazer um percurso enorme. Portanto, acho que seria isso. Para as minhas preocupações futuras, eu acho que era fazerem preços aceitáveis. As pessoas acabam de ser licenciadas. E como é que eles querem que um jovem consiga arranjar um trabalho em que ele consiga sozinho arranjar uma casa, pagar as despesas dele? Mesmo para uma pessoa que esteja a estudar e que vá viver para Lisboa, tem que depender de imensas ajudas e apoios sociais para conseguir fazer aquilo, porque senão nem consegue estar a estudar em Lisboa, se não depender desses apoios. Por isso, eu diria que se calhar as principais medidas seriam, das duas uma, aumentar o salário mínimo ou fazerem preços que fossem acessíveis a pessoas que acabaram de entrar no mercado de trabalho ou dar mais apoio às pessoas. E se tu fosses eleita deputada ou primeira-ministra, qual era a primeira coisa que fazias? Qual era a primeira coisa que fazia? Nem sei. Acho que a questão dos salários ajudava as pessoas. Mas é assim, se ia ser benéfico para o país ou não, se calhar não, né? Portanto, não sei. Sinceramente, não sei bem responder. Termina assim mais um episódio do podcast 20 Jovens, 20 Distritos. Pode continuar a seguir a atualidade da sua região e da Europa em euroregião.com.